Olha, quem opera no mercado financeiro sabe de uma coisa: o maior adversário, na maioria das vezes, não está no gráfico, está no espelho. Ganância, medo, raiva, sabe? São emoções que têm o poder de implodir até a melhor das estratégias. Mas e se existisse um sistema para transformar todo esse caos em clareza? Pois é, o conselho que a gente mais ouve por aí é aquele clássico: controle suas emoções, seja frio, opere como um robô. Só que o autor Jared Tendler chega e vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele propõe uma mudança total de perspectiva. E se as emoções não fossem o inimigo a ser abatido, mas sim um mensageiro? Um mensageiro com um recado super importante? Porque, no fundo, a verdade é que tentar reprimir o que a gente sente é uma batalha perdida. Simplesmente não dá para vencer. O livro defende que gastamos uma energia enorme lutando contra o que a gente acha que é o problema, a emoção em si, quando, na verdade, a gente só está atacando o sintoma. E a grande sacada do livro está toda nessa analogia. Pensa só, é como ter dor de cabeça todo dia e passar o tempo todo tomando analgésico. O alívio até vem, mas é temporário, né? Porque a dor de cabeça não é a doença, ela é o alarme. O problema real talvez seja a necessidade de usar óculos. E com as emoções no trading, bom, a lógica é exatamente a mesma. Então, o ponto central é este aqui. Sentir medo, ganância, frustração, isso não é um bug no nosso sistema. Pelo contrário, são dados, são nosso sistema de alerta interno gritando que tem alguma coisa errada, que a nossa estratégia e a realidade do mercado naquele momento não estão falando a mesma língua. Ok, se as emoções são sinais, como é que a gente decifra a mensagem? A resposta, segundo o autor, é começar a mapear os nossos próprios padrões. É criar uma espécie de sistema de alerta precoce. É como ter um Waze para nossa mente. Então, um mapa dos padrões emocionais funciona como um GPS interno. Ele apita no momento exato em que a gente pega uma saída errada, permitindo recalcular a rota antes que os lucros acabem literalmente caindo de um penhasco. E a primeira ferramenta que o Tendler nos apresenta para construir esse mapa é uma análise bem prática, chamada jogo de ace. É um jeito de diagnosticar a própria performance de maneira objetiva, que vai muito além de só olhar o extrato da corretora. Basicamente, é um exercício de honestidade total. A ideia é descrever em detalhes como se pensa, como se sente e como se age quando se está no auge da performance, o jogo A. E do outro lado, como as coisas são quando tudo dá errado, o jogo C. É, na prática, criar um perfil bem claro do melhor e do pior eu na hora de operar. Vamos dar uma olhada num exemplo real para isso ficar mais concreto. Essa tabela aqui mostra a análise de um trader. No jogo A mental, ele se descreve como muito relaxado, confiante. Já no jogo C, ele está distraído, cheio de dúvidas sobre si mesmo. E o mesmo vale para as táticas. É como se fosse uma radiografia da performance. Mas olha, ter esse mapa do jogo C é só o começo. Saber o que acontece quando se joga mal não é suficiente. A investigação de verdade começa agora. A gente precisa descobrir por que isso acontece. Qual é a lógica falha que está por trás desse comportamento destrutivo? E para essa investigação, a gente precisa de uma bússola. E essa bússola, como diz essa citação incrível do Ray Dalio, é a busca incansável pela verdade, por entendimento preciso da realidade, mesmo que essa verdade seja bem desconfortável. A ferramenta quase forense que o Tendler oferece para essa busca é o histórico de mão mental. Pensa nisso não como uma análise técnica do gráfico, mas como a autópsia de uma decisão ruim, feita para entender todo o processo mental que levou até aquele erro. A estrutura é simples, mas é muito poderosa. Primeiro, se descreve a cena do crime. Qual foi o problema? Depois, começa o interrogatório. Por que isso existe? Até chegar no cérebro da operação. A lógica falha por trás da emoção. E aí, finalmente, o plano de correção. Qual é a nova lógica? E mais importante ainda, por que ela funciona de verdade? E este aqui é o ponto central. Se tiver uma coisa para levar dessa análise, que seja esta: a emoção nunca é a falha. Vou repetir. A emoção é o sinal. O erro no sistema não é sentir medo. O erro é a crença que apertou o gatilho do medo. É exatamente como a febre. Ela não é a gripe. Ela é só o corpo avisando que está combatendo um vírus. Então, quando a gente junta essas duas peças, o mapa do jogo de A a C e a investigação do histórico de mal mental, uma coisa muito poderosa acontece. A gente deixa de ser refém da frustração e passa a ser o arquiteto da própria melhora, com um sistema para resolver os problemas lá na raiz. A história do trader Brian, contada no livro, é um exemplo perfeito disso. Ele sonhava em ser um grande trader, mas esse sonho era tão grande que o paralisava de medo. A grande virada de chave para ele foi o que ele chamou de conceito da lagarta.
Em vez de tentar ser perfeito, o objetivo dele passou a ser só um tiquinho menos ruim hoje do que fui ontem. E essa pequena troca de foco, da perfeição para o progresso, mudou o jogo para ele. E isso nos leva à grande ideia final, a verdadeira mudança de paradigma. O objetivo não é controlar as emoções, como se a gente estivesse domando um animal selvagem. O objetivo é a resolução. É que nem encontrar e consertar um vazamento em casa. Depois que a causa raiz é resolvida, a poça d'água, que é a emoção negativa, simplesmente para de se formar. A luta acaba. Não tem mais contra o que lutar. Então, esta análise termina com uma reflexão. Na próxima vez que o medo, a raiva ou a ganância derem as caras, em vez de brigar, a proposta é parar, respirar fundo e fazer a pergunta: ok, qual é a mensagem? O que essa emoção está tentando me dizer? A resposta pode ser o começo de uma transformação e tanto.